E aí, pessoal, tudo bom? Deixa eu falar uma coisa para vocês antes da gente dar início ao estudo, tá? O estudo de hoje, ele é sobre o liberalismo teológico e a modernidade, tá? Como isso foi introduzido na igreja e quais são os efeitos em que trouxe para o cristianismo, tá? Só que antes de eu começar o vídeo, eu queria falar uma coisa com vocês. Nós temos vídeos aqui, segunda, quartas e sextas. Segunda-feira é Assuntos do Cristianismo, a série em que nós estamos fazendo. E sexta-feira, a sexta-feira da notícia, tá? O que acontece? Eu não tenho pauta para fazer sobre quarta-feira, tá? Eu não tenho pauta para quarta-feira. O que eu fiz? Eu vou estender a série Assuntos do Cristianismo para quarta-feira também, de segunda para quarta. Então vai ficar segunda e quarta Assuntos do Cristianismo e sexta-feira, sexta da notícia, tá? Então nós vamos fazer assim, só para deixar avisado, tá? Depois que eu arrumar um outro tema para gravar os vídeos de quarta-feira, eu venho avisar vocês e introduzo o tema, tá? Então vamos lá, liberalismo teológico e a modernidade. Para falarmos sobre o liberalismo teológico, é preciso falar sobre a modernidade e de como ela afetou a teologia e trouxe um período conturbado para a igreja. Por influência do iluminismo e seus pensadores humanistas, a teologia precisou responder algumas perguntas importantes. A Bíblia é a palavra de Deus? Confiamos nela? A ciência e a Bíblia são amigas? A base para o liberalismo teológico seria o próprio modernismo. Para entendermos melhor esse período, precisamos achar a fonte da modernidade, né? Primeira fonte da modernidade, a teoria darwinista. Para quem não sabe, Charles Darwin é o autor do livro A Teoria da Evolução, né? Que confronta o criacionismo bíblico, né? Então vamos lá. A teoria da evolução surtiu efeitos catastróficos para o cristianismo. Primeiro, ela questionava a interpretação literal da Bíblia, especialmente os primeiros capítulos de Gênesis e a visão criacionista. Ou seja, essa teoria atacava a criação do universo e do mundo, como está escrito na Bíblia. E como nós cristãos lemos essa parte como literatura verídica, como literal, né, como realmente sendo histórico, isso para nós aconteceu, o darwinismo atacava isso, porque o Darwin no seu livro, ele disse que nada foi criado, tudo se evoluiu. Então todas as plantas, bichos, animais e nós mesmos nos evoluímos até chegarmos aqui, né? Então ele dá a entender que o criacionismo bíblico não existe, né? Segundo, a seleção natural também removeu a ideia de propósito e planejamento da natureza. Então, o que ele fez? Ele falou que a natureza ela não foi planejada, né? Deus não planejou a natureza. Ela, com o tempo, foi se consolidando do jeito que como nós conhecemos hoje. O caso era visto como uma força poderosa da seleção natural. Terceiro, a hipótese de Darwin foi destrutiva para a ideia da singularidade do homem, tão importante para a teologia cristã. Para Darwin, o homem era um produto do tempo e do acaso. A imagem de Deus na humanidade, a entrada do pecado na raça humana, a necessidade de um salvador já não eram importantes. Ou seja, o homem ele é fruto do meio em que cresce, né? Ele não tem influência do pecado, ele não necessita de um salvador e ele não é feito à imagem de Deus. Tá? Para Darwin era assim, nós somos uma coisa que evolui, tá? Então ele falou assim que a ideia criacionista e de um Deus, ela é desnecessária ou ela na verdade nem existe, né? A segunda fonte do modernismo seria os filósofos iluministas, tá? Quase todos os filósofos iluministas fizeram alguma crítica ao cristianismo. E deixa eu falar uma coisa aqui, muitas pessoas podem falar, mas crítica se faz, com certeza, o cristianismo, ele aceita críticas, até porque às vezes críticas são muito necessárias, né? Mas as críticas que esses filósofos faziam eram críticas destrutivas, né?
para tentar minar a autoridade do cristianismo e a autoridade das escrituras, principalmente. De Voltaire, um deísta que acreditava em um Deus criador e não um Deus salvador, até David Hume, pai do ceticismo, que atacou fervorosamente os milagres. O iluminismo provocou efeitos catastróficos sobre o cristianismo. A mente moderna, influenciada por esse pensamento, acreditava que o processo moral e tecnológico e social viria pela razão e não pela revelação. Ou seja, tudo para eles era razão, nada era revelação divina, né? Provavelmente a construção da Bíblia para eles era uma construção racional de um povo em uma outra época, né? Para manter a sua sociedade em controle, talvez, né? Não era uma revelação divina. Terceira fonte do modernismo é o evangelho social. Com o surgimento do capitalismo industrial, surgiram enormes problemas sociais: sujeira, exploração, crimes e preconceito. Como solução a esses problemas, surgiram diferentes ideologias. O cristianismo, então, precisou responder: como o evangelho lida com todos esses problemas? O cristianismo e o socialismo poderiam ser conciliados, né? A nova proposta dentro da teologia foi o evangelho social, que mistura algumas ideologias e a Bíblia. Nesse evangelho social, o que acontece? Eles tentaram misturar ideologias socialistas e comunistas dentro da Bíblia. Só que nós sabemos que a autoridade da Bíblia ela é superior. Então eles não conseguiram conciliar essas ideologias com a Bíblia. Não cabia, não casava, não combinava. Então a Bíblia ela sempre se sobrepunha sobre essas ideologias. E aí eles tiveram que ter outra estratégia, né? A quarta fonte do modernismo foi o ataque à Bíblia. Essa foi a estratégia que eles acharam: desqualificar a autoridade da Bíblia sobre a população. Em todo este contexto iluminista, os ataques à Bíblia se concentravam em minar a sua autoridade. O movimento chamado Alta Crítica questionou a autoridade das Escrituras, as datas e as propostas dos textos. Entre 1910 e 1930, muitas denominações evangélicas protestantes lutaram com essas ênfases teológicas. A teologia liberal veio como influência de todas essas fontes, as raízes dos filósofos iluministas. Vamos lá. Interpretação alegórica da Bíblia, ênfase errada na justiça social, teoria darwinista. Para eles, o homem não tinha herdado o pecado original, mas ser corrompido pela condição da sociedade. Ou seja, eles buscavam uma revolução na sociedade, só que eles tinham um empecilho. Qual que era esse empecilho? A maioria da sociedade era uma sociedade cristã. Geralmente, nós cristãos não somos dados à revolução, né? As escrituras falam que nós temos que respeitar nossas autoridades políticas, né? Então, provavelmente, eles queriam usar da palavra de Deus contra as autoridades da época, fazendo com que o povo se rebelasse contra elas. E eles vendo que essa combinação entre a Bíblia e ideologias não iria dar certo, eles inventaram a autocrítica que atacava as escrituras, né? Não só por as escrituras não darem base para aquele tipo de sociedade que eles queriam implementar, mas também porque eles não acreditavam em Deus, né? Muitos eram ateus, outros eram deístas, acreditam em um Deus criador, mas não que esse Deus criador seja um Deus salvador, né? E que ele não interfira dentro da humanidade, né? Já nós cristãos sabemos que ele interfere, né? E que ele já interferiu e vem interferindo dentro da humanidade. Friedrich Schleiermacher. Eu acho que é assim. Friedrich Schleiermacher. O fundador do liberalismo teológico moderno foi Friedrich Schleiermacher. Eu acho que é assim, tá, gente? Se não for, vocês me perdoam. Ele nasceu em 1768 e morreu em 1834. Quem escreveu o livro A Fé Cristã? Na página 125, ele diz assim, abre aspas: você não pode aceitar milagres. Você está certo.
Não somos mais crianças. O tempo do conto de fadas já passou, fecha aspas. Então, só nesse trecho desse livro, né, esse livro ele fazia uma crítica muito forte, ferrenha, né, ao cristianismo, o estado de coisas da igreja, aqui principalmente da igreja protestante, tá? Porque aqui a sociedade ela já tinha migrado, né, através da reforma protestante do catolicismo, toda a Europa, para o protestantismo evangélico. Para Schleiermacher, a religião não era conhecimento, como acreditava o cristianismo ortodoxo, e não era um sistema de ética como acreditava Kant. Em vez disso, era um sentimento de dependência de Deus. Para ele, a obra de Jesus na cruz serviu como um exemplo de amor e autonegação. Para ele, então, a obra de Jesus nada mais servia do que um exemplo de amor e autonegação, né? Para ele não existia esse negócio de um Deus vivo, um Deus poderoso que manda seu filho morrer na cruz para retirar os pecados do mundo, né? Aquela velha premissa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para ele não, para ele era uma história bonita, mas uma história de conto de fadas, né? E que as pessoas se apegavam à Bíblia por uma dependência a um Deus. Elas nunca queriam crescer, elas sempre queriam estar dependentes de um ser divino, né? E nós sabemos que não é desse jeito, né? Nós entendemos sim que nós dependemos de Deus, mas Deus ele deixa a gente fazer as nossas próprias escolhas, né? Então, tudo isso foi por causa do empecilho que eles tiveram em implantar essa ideologia, né? Uma ideologia socialista, uma ideologia comunista na sociedade, e se viram com um paredão, que se chama escrituras e igreja. Então, geralmente, quando eles querem destruir a sociedade ou fazer uma revolução à sociedade, eles vêm corroendo os pilares dessa sociedade. A democracia, a religião, muitas vezes a igreja, né? Já que nós que somos ocidentais, a igreja cristã, católica, protestante, evangélica, ela que formou as bases das nossas democracias, das nossas legislações, né? E das nossas leis. Foram a igreja, o cristianismo, né? Muitas leis que hoje que vigoram em nosso país, até no Brasil, são leis que foram extraídas da Bíblia, com uma mudança aqui, uma mudança ali, mas que foram extraídas da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz que não roubarás. É crime você roubar, você furtar. A Bíblia diz não matarás. É crime você assassinar uma pessoa. A Bíblia diz que você não poderia se separar, a não ser por adultério. Até um tempo atrás era crime, né? Não podia se separar. Tinha o desquite, parece, inventaram para poder as pessoas se separarem, e aí hoje tem o divórcio, mas antes não podia, né? Era proibido. Você não poderia, tem uma que você não pode cobiçar as coisas dos outros, né? Há uma lei que você não pode pegar as coisas dos outros, né? Então, várias leis que nós temos hoje foram feitas com base na nossa sociedade judaico-cristã, né? E geralmente, quando em países, né, que queiram implantar a ditadura, eles começam corrompendo não só o Estado democrático de direito, mas também as instituições religiosas, porque geralmente elas são a última barreira para implantar uma ditadura, né? Ou, em alguns casos, elas são a porta de entrada para uma ditadura. Por que saber de tudo isso? Primeiro, essa teologia está presente dentro de algumas igrejas. Segundo, se analisarmos se analisarmos de perto essa ênfase teológica, veremos como ela relativiza tudo no cristianismo. O que é relativizar tudo no cristianismo? Ela diz que o pecado depende de quem vê. Ela pode dizer assim, mas ele roubou. Depende. O que é roubar para você? Não, mas está na Bíblia. Sim, mas depende. Para mim não é roubar. Ele estava precisando. Entendeu? Ele relativiza tudo. Se essa teologia relativiza o pecado, ela por subsequente, ela desqualifica o sacrifício de Cristo. Porque se tudo é relativo, o sacrifício de Cristo não seria necessário, né? Uma outra forma sutil
Essas visões filosóficas não influenciam só o mundo, mas também, sem perceber, nós nos acabamos sendo influenciados por ela, né? Nós começamos também a olhar passagens da Bíblia que condenam coisas que a gente faz ou que a gente vê fazendo outro e a gente fala, mas não é tão ruim assim, né? Pessoas piores, né? Nossa, pessoas legalistas, né? E tem duas considerações sérias aqui no final desse estudo. Aqueles que ensinam essa teologia vão prestar contas diante de Deus. E aqueles que consomem essa teologia também irão prestar contas diante de Deus. Muitas pessoas sabem que essa teologia não é uma teologia bíblica, mas ela é confortável. Os ouvidos, eles são acariciados por essa teologia. Teologia que relativiza tudo. O cristianismo, ele é uma religião que nos confronta diariamente. Ele é uma religião que nos dá um tapa na cara todo dia. Por isso, eu aconselho a vocês que queiram uma religião confortável, não sejam cristãos. Às vezes, várias vezes do meu dia, eu estou fazendo uma coisa e eu penso, nossa, o que será que Deus vai achar disso? Né? E aí eu penso, né, paro e penso, vou fazer? Não sei. Talvez não, melhor não, né? Ou às vezes eu tenho um pensamento e falo, isso aqui não é coisa de cristão não, né? E eu me penitencio, né? Eu vigio, né? Então essa é uma religião que ela nos confronta diariamente, né? Já terminando o vídeo, né? A gente precisa entender que hoje, no mundo de hoje que a gente vive, as coisas elas não são mais vistas como eram vistas antigamente, né? A palavra do cristão antes era sim, sim, não, não. Hoje é sim, pode ser daqui a pouco não, né? O mundo, ele era mais preto e branco. Hoje é colorido. Hoje tudo pode. Eu estava vendo, acho que foi ontem, duas personalidades que publicaram um vídeo de um pastor que ele disse que ele não concorda com a homossexualidade, né? Mas que ele respeita. E essas pessoas colocaram, né? Elas colocaram em suas redes sociais para dizer que tem que haver o respeito, né, da comunidade cristã com os homossexuais e dos homossexuais para com os cristãos. E aí uma chuva de enxurrada de críticas foi para cima dessas duas pessoas e pediram para que eles retirassem esse conteúdo. E foi retirado. Por quê? Porque eles querem que o cristão ele engula que a homossexualidade ela é normal. Mas nós sabemos que não é. A Bíblia é clara. Se nós nos submetemos à autoridade da Bíblia, nós temos que entender isso. A minha salvação é individual, a sua também. Nunca se esqueçam disso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.